Eu sempre digo que existe uma ordem natural para a pessoa se desenvolver. Primeiro tu, depois os teus e então os outros. E quando a gente vai procurar um ecossistema, um grupo, onde a gente tem essa oportunidade de se desenvolver e buscar conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, os mesmos valores, né, ou valores muito próximos, né, a gente tem uma oportunidade de acelerar isso. E aí que está uma coisa que eu quero falar com vocês hoje. A aceleração no processo, tá? Ela pode ser vista de duas formas, como pressa ou como velocidade. Sempre que tu tiveres pressa fazendo algo, tu está sendo imprudente, tu está sendo imaturo, tu tens grande dificuldade na gestão do teu tempo. E sempre que tu tiveres velocidade, tu tens grande perícia e esmero naquilo, tu tem vontade de fazer dar certo. Então o principal é isso, entender que pressa é diferente de velocidade, que pressa tem a ver com até um certo nível de amadorismo, tá? E velocidade é uma alta habilidade, uma alta perícia em fazer aquilo que tu faz. Então tudo tu pode fazer, tudo que tu vai fazer hoje dentro da tua empresa, na tua vida pessoal, pode ser feito com pressa ou pode ser feito com velocidade. Sempre lembra que pressa é inimiga da perfeição e que velocidade é uma conquista, porque tu chega em um nível de excelência e de autoconhecimento, de conhecer aquilo que tu faz, que tu consegue fazer aquilo de forma rápida, né? E encontrar pessoas que tenham essa mesma vontade, que tenham essa mesma inclinação de buscar pelos os objetivos de crescimento seus, pros seus e pros outros, nessa ordem. Por que pros seus? Primeiro que se eu não me desenvolvo, eu não desenvolvo ninguém que está à minha volta, muito menos a minha empresa. Então não tem essa de tu acreditar que tu vai conseguir ser sempre o mesmo Zé Mané ali e não investir num processo de desenvolvimento, num coaching, num processo terapêutico que vai olhar para dentro e buscar nas tuas feridas aqueles pontos cegos que tu hoje tu ignora. A pessoa que é ignorante nesse autoconhecimento, ela não cresce muito. Na realidade, ela vai criar barreiras automáticas. Por que são automáticas? Porque não são os outros que vão bloquear isso, né? Ela vai acabar se bloqueando. Ontem eu estava conversando com um grande mentor lá da minha terra, no Rio Grande do Sul, e ele falava que os processos deles, o processo dele lá tem torno de 4 meses, e o pessoal tinha grande resistência. E aí ele estava vindo conversar comigo para a gente se somar. Eu já cheguei a fazer processo com ele já fez uma formação minha, formação de hipnose clínica, e nós conversando de igual para igual ontem, tomando um cafezinho online, ele me relata essa percepção, assim, nossa, tá muito difícil querer pegar pessoas que estejam disponíveis para crescer, porque elas não veem os seus pontos cegos. Então, às vezes tu vai contratar os melhores gestores, mas tu tem que entender que, sistemicamente, a empresa sempre é o reflexo do dono. Então, se qualquer negócio que tu faça, tá? A banquinha de limonada que tu botou aí na esquina, tá? E ela não está performando, é porque existe sim uma paridade, né, que a gente chama de ou identificação melancólica, né, mas principalmente fenômenos de transferência das tuas incapacidades para a tua empresa. Então, o que eu vou falar hoje é sobre o ponto cego, sobre a disponibilidade que a gente tem para crescer ou não. E quando a gente não tem essa disponibilidade, ou quando a gente não está num meio que proporcione isso, dificilmente a gente consegue ter resultados expressivos diferentes. Em algum nível, os melhores empresários que tu conhece hoje, eles estavam disponíveis para o crescimento e eles se colocaram à disposição de olhar para esses pontos. Se isso não é confortável, isso não é para qualquer um. Isso assim, com toda certeza, ou vou botar assim, a única certeza que eu posso te dar hoje, tá? É que só vai fazer sentido depois que tu passar pelo processo. E entender que é um processo é o primeiro passo, que não existe milagre. Tu não vai entrar numa linha industrial que eu entrei aqui, eu saí aqui e tô pronto. Não existe isso. A pessoa que pensa assim, ela está muito infantilizada e está pouco disponível para aprender. Entender se tu faz o teu processo, independente da função, né, execuível ali, entender se tu faz com pressa ou velocidade é o primeiro passo. Porque às vezes tu tá sempre fazendo com pressa, tu não tem excelência naquilo que tu entrega, tu tem dificuldade de conectar com pessoas, e aí tu acaba trazendo um produto de baixíssimo valor agregado, porque por mais que ele possa até ser personalizado, ele não tem aquele esmero, ele não tem aquela vontade de deixar o legado do produto, que eu gosto de dizer assim. O legado do produto é aquilo que vai ficar nas pessoas depois que elas passam pelo teu processo, né, pelo teu produto, pela tua empresa.
Então, quais foram as experiências, as percepções que essas pessoas têm? E, infelizmente, não é 90, é 87%, tá, das pessoas elas relatam, de médio a longo prazo, uma insatisfação ou preferem não opinar. E tem mais um terceiro dado que, se eu não me engano, era sobre a pessoa não lembrar de como foi a jornada dela com a empresa. Olha que M, se tu teve um cara que passou por um processo teu e ele prefere não opinar, por quê? Será que ele ficou mais teu amigo do que teu cliente? Quais seriam os níveis saudáveis entre amizade e clientela? Tá? Onde que eu tenho que me posicionar para ser visto como profissional e onde eu tenho que posicionar e como, né, eu tenho que posicionar para ser visto como amigo? Tá? Porque às vezes a gente pode, e a gente normalmente a gente troca essas funções. Sempre que eu estou muito disponível, eu estou muito subserviente ali, eu estou muito solícito, eu acabo gerando uma percepção disfuncional de disponibilidade. É onde a pessoa tem um viés que ela vai dizer assim, olha, eu preciso do Bruno na hora que eu quiser, então a hora que eu precisar eu vou chamar, ele vai me responder, ele está sempre solícito. Se tu não cobra por isso, assim como eu cobro, é por isso que eu sou solícito e estou sempre disponível para meus clientes, tu não tens um valor agregado percebido, né? Então, tipo, é difícil da pessoa reconhecer isso de graça em ti. Tá? Na realidade, a pessoa vai achar que tu tens até obrigação, porque tu começa a entrar no que a gente chama de triângulo de Karpman, que é o triângulo dramático, onde tu te coloca muito disponível, como se fosse um agradador. E esse nível de agradadorismo, ele faz com que tu fique com o teu valor percebido muito baixo. Tá? Então, onde que eu estou sendo amigo, onde que eu estou sendo profissional? No contrato, na apresentação, nas cobranças. Porque do contrário, o amigo que vai cobrar ele acaba sendo ruim. Então por isso que tu tem que saber distinguir bem isso. E isso é um ponto cego que normalmente as pessoas não estão disponíveis para descobrir. Ou não, né? Elas até sabem, mas não estão disponíveis para arrumar isso. Além disso, também existe a percepção da pessoa que ela não lembra como foi passar pela tua vida. Sabe? Então imagina que coisa gratificante tu encontrar com um cliente ou fazer uma pesquisa, sei lá, 1 ano, 2 anos, e 2 anos depois a pessoa não lembrar como foi passar por um processo teu, não lembrar como foi passar pela tua empresa, como é que foi a tua prestação de serviço, entende? Então tu conseguiu chegar a uma linha tão neutra, tão constante das coisas, que a pessoa, cara, acho que foi bom, não me lembro e tal. E ela comentou isso. Se ela comentou isso numa pesquisa interna, tá? Tu pode até botar ali que foi positivo, porque se ela não lembrou, porque não foi ruim, né? Se fosse ruim, ela ia te lembrar. Mas assim, ó, manipular os dados também não é uma coisa adulta de se fazer, né? Quando tu tem essa fidedignidade com o mercado, tu consegue olhar para os obstáculos que o mercado pode apresentar e a tua empresa e crescer com isso. Crescer não é para todo mundo. Tá? Envelhecer é obrigatório, crescer não. Tá? E sobre essa forma de crescer, a gente tem que levar dois referenciais. Quando eu cresço, eu não necessariamente amadureço. Então eu preciso entender qual é o meu papel no mercado, acompanhar o mercado e perceber se o que eu faço ainda serve para o mercado. É muito fácil hoje em dia, se tu não trabalha diretamente com pessoas, e eu estou para te dizer que 100% das pessoas trabalham com pessoas, tá? Mas se tu não trabalha diretamente com o ferramental humano, é muito fácil hoje tu ser substituído. Sempre vai vir uma tecnologia, uma IA que vai te fazer de forma mais rápida. Tá? E aí vai ter uma entrega de repente tão boa quanto. Onde é que está o diferencial disso? É tu saber analisar os teus pontos cegos, tu estar disponível para usar as tecnologias. Né? Então, contratar mentorias, processos de desenvolvimento é o mínimo que um bom gestor, um bom líder deve fazer. Não faz sentido hoje, tá? E isso é uma coisa que eu percebi e esse ano eu baixei essa portaria aqui. Não faz sentido hoje eu procurar pessoas que tenham um nível de escassez tão grande que elas não queiram investir no seu desenvolvimento. Tá? Então, para mim, era uma coisa que eu achava... até tinha visto alguns gurus da internet falar sobre, mas era uma coisa que eu tinha uma certa estranheza, que eu disse, não, cara, nada a ver, durante o processo. Cara, eu cheguei no nível esse ano que eu não estou disponível para pagar para ver se vai dar certo. Sabe? Eu quero as pessoas que estão querendo e isso elas vão demonstrar rapidamente. Tá? No engajamento, na vontade que a gente fazer, na forma que elas têm de servir, no que as outras pessoas falam dela, porque isso é inevitável, cara. Hoje tu tem como conhecer todo mundo em 5, 10 minutos. Né? Tem um negócio que fala que os algoritmos eles conseguem te conhecer como se fosse um amigo
com 50, acompanhando os últimos 50 likes que tu deu, ou era 150 likes. Então, tipo, já existe uma forma mecânica de fazer isso, mas o que eu gosto de perceber nas pessoas é essa forma, vamos botar assim, interativa e analógica. Interativa porque tu vai estar ali no dia a dia com a pessoa e isso tu pega muito rápido. Microexpressões faciais, na linguagem não verbal dela, na forma como ela se porta contigo e com os outros, na forma como tu vê ela lidar sob pressão. E isso era uma coisa que eu já cheguei, por ser um ponto cego meu na época, eu já cheguei a fazer manutenção de pessoas que não tinham a mesma sede, o mesmo engajamento, a mesma vontade de fazer dar certo. Então, para falar de pontos cegos, eu preciso, obrigatoriamente, falar sobre a percepção que eu tenho e a dificuldade que eu tenho de lidar com a dor. Tá? Para a gente entender isso, eu tenho que perceber a dor como escola, sempre como uma grande mestra, um grande professor. E se existe uma grande dor, existe um grande aprendizado. É impossível andar sozinho, só a dor ou só o sofrimento. Tá? Como é que funciona isso? A dor, ela é dissociada em pequenos sofrimentos. Nosso sistema nervoso central não gosta de dor, então ele vai dissociar. E comumente as pessoas quando me procuram, elas trazem uma dor que está mascarada por uma série de outros, assim, ó, bota 10, 20, 30 pequenos sofrimentos, que ela vai distribuir isso na área da empresa, na área pessoal, de relacionamento, na criação dos filhos e tal. E aí ela distribui esses sofrimentos, tá? E a gente começa a olhar para isso e a gente percebe que a pessoa está cheia de máscaras. Ela aprendeu a ser ela pela inconsciência. É o contrário de quando tu conhece uma pessoa e diz, cara, essa pessoa é muito diferenciada. Essa pessoa tem estrela, essa pessoa parece uma pessoa inteligente, uma pessoa aguerrida, uma pessoa que tem um borogodó, como diria na minha época, que chama a atenção. Tem alguma coisa aí que eu não sei dizer o que, mas tu sabe que a pessoa é diferenciada. Né? Então, quando tu olha para a pessoa e percebe essa resistência de forma inevitável, tu percebe que a pessoa ela foi forjada, como diz na minha terra, foi forjada a facão. Tá? E isso é bom ou ruim? Depende. Não é sobre certo e errado que a gente fala sobre o que é funcional e disfuncional. E por mais que a pessoa possa ter sido forjada old school lá a facão, que nem eu disse, não ter uma linha de raciocínio que envolva um mindset de crescimento é a coisa mais tóxica que pode ser como gestor e como pessoa. Tá? Porque imagina que saco tu viver com a pessoa, ou tu tá disponível para ela boa parte da tua vida, ou boa parte do teu dia, dependendo se tu tá trabalhando com ela, e a pessoa tem aquele mindset fixo. A dificuldade de mudar de estado interno, de não lidar com as vicissitudes da vida, né, com os desafios que vão aparecer, ou de aceitar com pouca gratidão as benesses que vão surgir também no meio do caminho, né? Como que a pessoa ela vai se posicionar frente aos próximos passos. Ela está sempre querendo ver o lado bom das coisas e ajudando a trazer estratégias para melhorar isso, ou ela faz com que seja sempre um peso ou alguma coisa que, ai meu Deus, mais uma vez eu vou ter que fazer, ai de novo. Então a pessoa é como se ela estivesse pouco pronta para a vida. Né? Então o ponto cego que a gente olha para dentro é o ponto cego que ele é desconfortável, porque ele está atrás dessas desculpas. É quando a gente faz processos terapêuticos que a gente começa a tirar esses sofrimentos e a gente encontra ali aquela verdadeira dor. Normalmente são dores de rejeição, dor de abandono, de manipulação, de humilhação, de traição. Né? São as dores mais recorrentes e quando a gente trabalha isso, a gente começa a entregar para a pessoa a autonomia da vida dela. Ela para de ser um zumbi circunstancial no sentido de que ela vai parar de ser vítima das circunstâncias e ela vai ter sim protagonismo adquirido. O que é o protagonismo adquirido que eu gosto de falar? É a forma como ela olha para a vida e se relaciona com as dificuldades que vão surgir durante o processo, aprendendo com eles. É uma forma que a gente chama de autopoiese, né? É com a capacidade que eu tenho de não é ser resiliente, não é ser antifrágil, é a capacidade que eu tenho de ficar melhor, independente da circunstância. Estou sempre buscando melhorar. Na resiliência seria, sei lá, o quanto que eu aguento apanhar. Tá? Quanto que eu dou conta de ficar apanhando e ficar fazendo a mesma coisa. Na antifragilidade quanto mais eu apanho, mais eu vou demorar para sentir dor. Resumidamente é isso. Anota que tá ficando bom. E na autopoiese, independente do que esteja acontecendo, eu estou melhorando. Entende? Então eu vou ficar melhor do que eu já sou, e se eu cair, eu vou ficar ainda melhor. Então em todas as circunstâncias eu vou me posicionar com crescimento. Mas isso não é para qualquer um. Isso é só para quem realmente quer, porque é muito comum a pessoa começar processo. Claro que hoje comigo já não acontece mais isso, né? Mas a pessoa que vem, ela já vem entendendo que, cara,
Pô, vou lá com o Bruno, a pessoa parece que separa ali um turno da vida dela para estar comigo, e isso é reconhecido no meu posicionamento e principalmente nos resultados que as pessoas têm depois que passam por mim. Então, o ponto cego hoje é principalmente, o maior ponto cego hoje é o ponto cego da inconsciência. O ponto cego que a pessoa não está disponível para aprender. Tá? Então, quando a pessoa ela não quer, cara, isso já diz muito sobre o nível de consciência da pessoa. E eu não estou dizendo porque tu me conhece, eu tenho que te atender, não, cara. Mas quanto mais dificuldade tu tem de olhar para dentro, mais dificuldade tu tem de querer aprender com o teu mercado também. Porque às vezes está super disponível para tua empresa, mas eu vou conversar contigo em alguns dias que tu vai ter tido um BO em casa, que vai ter um BO com os filhos, vai ter um BO com os familiares, sei lá, os mais próximos, os pais, e tu não vai estar na tua excelência, porque tu não consegue olhar para dentro e entender que tá, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra, e eu consigo fazer essa terceira parte. Ou melhor ainda, tipo, não, hoje eu não vou dar conta, eu vou ficar aqui, eu vou resolver esse BO primeiro. Então as pessoas normalmente elas não se colocam disponíveis para aprender com os pontos cegos. Onde que tu não está disponível? Tá? E aí tu vai ver, bom, o que tu não tens olhado? Tem se desenvolvido, tem buscado processos terapêuticos, né, como os processos que eu faço, são de breves resultados. Em média, ali, em 4 sessões, as pessoas, né, os pacotes, olha, presta atenção, o pacote tem 4 sessões. Tá? Na terceira sessão, as pessoas já relatam grande ou total satisfação. Então, como que um processo pode ser tão rápido e impactante assim? Porque eu aprendi a fazer de forma rápida. Eu aprendi a fazer com velocidade. Porque um processo de desenvolvimento não dá para ter pressa, não existe saltos. Mas, através da hipnose clínica, através de uma série de ferramentas, nessas quase 80 formações aí que eu já tenho, eu consegui chegar num compilado, num ferramental de psicoterapia que me traz esses resultados rápidos. Então, hoje a gente tem que olhar para a velocidade das coisas e a intensidade delas, porque nem sempre a velocidade é o que vai fazer eu colher os melhores frutos, né? É sobre aquela ideia de tentar engravidar 2 mulheres para ter o filho na metade do tempo. Não, isso não existe. No desenvolvimento, isso é a vontade que a pessoa tem de olhar para essas dores. Então, quando a pessoa vem com aquela sede, quando ela vem com aquela disponibilidade de se desenvolver, ela vai se colocar à disposição disso e vai passar, ela vai olhar para esses pontos cegos e vai ficar disponível para aprender. Quanto mais resistência a pessoa tem, mais dificuldade ela tem de aprender. E calma, se até hoje, tá, independente do teu tamanho, tu não chegou a se desenvolver, eu atendendo tanto empresários ou líderes que me procuram para desenvolvimento pessoal, quanto multinacionais, eu aprendi isso. E posso te dizer com toda certeza, independente do teu nível, vai chegar uma hora que tu vai ter que te colocar à disposição de ir lá para teus pontos cegos. Independente se hoje tu está trabalhando sozinho ali, revendendo como afiliado alguma coisa, se tu é o teu presa ali, dando teus primeiros passos, ou se tu é diretor de uma multinacional. Eu atendo todos, tá? E eu percebo esse padrão. Chega um nível que é inevitável. Chega um nível que eu digo que eu sou o processo Thanos, né? E quem pegou a referência, né? O Thanos é um personagem que fala que eu sou inevitável. Ele tem uma frase em um dos filmes dos Avengers, se eu não me engano. É dos Avengers, sim. E aí o que é o maluco disso? Que pelo processo de desenvolvimento ser inevitável, eu digo que eu sou inevitável, porque independe do teu tamanho, é o teu nível de consciência. Então, até grandes CEOs que eu já atendi, até os grandes empresários que já passaram por processos comigo, principalmente nos últimos 2 anos, né? E empresários que se organizaram e puxaram daqui e dali e tal, e conseguiram fazer um processo comigo, eles entenderam que existia um ponto cego, eles precisavam olhar para isso, eles estavam à disposição do crescimento deles. Hoje, eu prometi que ia ser rápido e realmente estou sendo. Se houverem perguntas, pode deixar nos comentários. Eu vou compartilhar essa live com o meu perfil pessoal ali, que é profissional no caso, né? E eu vou ficar disponível para vocês me chamarem no privado. Fiquem à vontade de olhar para os seus pontos cegos. Lembrem-se que olhar para o ponto cego não é vulnerabilidade. Vai trabalhar a tua invulnerabilidade, mas não é para buscar isso, porque todo adulto sabe que se é vulnerável. E é porque eu sou vulnerável que eu tenho que trabalhar isso, para ficar cada vez mais autopoético. E não sobre eu ficar apanhando e resistindo, criando um processo de dor e sofrimento de longo prazo. Não preciso disso. Se hoje tu tens condições
de escolher aprender com processos que vão trabalhar tuas soft skills, as habilidades que nenhuma formação vai te dar, que nenhuma escola, nenhuma graduação vai te trazer, é um bom momento de tu olhar para a tua agenda e principalmente para o ano que vem, tu começar a organizar um processo de coaching, seja, entendeu? Mas para que tu acesse processos e dinâmicas interiores e tu trabalhe elas. Lembra? Eu digo que é sempre um caminho sem volta. Depois tu começa a fazer um processo, tu vai fazendo outros e outros e outros. Mas não te apega às pessoas que vão te ajudar durante o processo. É uma das coisas que eu faço sempre com os meus clientes, é o que a gente chama de parto paterno. Eu estou sempre empurrando para a vida dos meus clientes. Então, se tu fez hoje comigo um pacote de 4 sessões e tu quer já fazer outro logo em seguida, eu peço pelo menos 15 dias para ti. Porque tu precisas ir para a vida e perceber a mudança comportamental que vai existir. Perfeito, meus amadinhos? Vocês estão disponíveis para crescer? Vocês dão conta de olhar para as dores de vocês e principalmente para o passado e entender que o passado é um grande professor? Se não, cara, eu não consigo ajudar. Do contrário, tu pode fazer os melhores votos de que a gente faz uma linda jornada juntos. Mas se tu não estiver disponível para o teu crescimento, tu não vais fazer um processo consciente. Quanto mais desculpa tu trouxer, mais Enzo e Valentina tu botar na frente. Enzo e Valentina, para quem não estava me acompanhando de longa data, não vai saber, mas Enzo e Valentina é a forma que eu chamo a criança interior, tá? Dos meninos o Enzo e das meninas a Valentina. É porque na nossa época era o Mauricinho e a Patricinha, e aí eu tive que atualizar os nomes para Enzo e Valentina, porque são os nomes mais comuns agora, e aí o pessoal se identifica mais rápido, né? O pessoal percebe mais rápido do que eu estou falando. Então, se tu ir com o Enzo pro teu processo de desenvolvimento ou com a Valentina, tu dificilmente vai ter resultados rápidos e expressivos. Provavelmente tu entre numa relação de codependência, onde tu vai querer uma pessoa para validar tudo que tu faz. E aí tu vai ter aquele fenômeno que a gente tem até hoje, né, que pelo menos nos últimos 120 anos se replica, que é os fenômenos das psicoterapias que são infinitas. A pessoa faz 2, 3, 4, 5, 10 anos de psicoterapia. E ela tá ali só girando normalmente, 80% dos casos, pessoal. A pessoa tá ali andando em círculos, ela não tá tendo uma espiral de crescimento. Ela tá estável e ela tá falando das mesmas dores de forma periódica, porque a pessoa que está conduzindo o processo, ela não é boa o suficiente para fazer isso de forma assertiva, tá? E de forma rápida, de forma veloz. Feito, meus amadinhos. Era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Respirem fundo e voem alto. Façam um bom dia.